Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, no 16º capítulo, de Mãe para Mãe, na parte 2. Esse texto é da Adriana Marra. Há séculos e séculos, os estudiosos da política entenderam que uma das formas mais eficientes de se manterem no poder é manipulando a estrutura familiar e a educação acadêmica das crianças e adolescentes, é enfraquecendo a fé e interferindo, por meio da cultura, nas formas de ver a vida. Com o passar do tempo, esses métodos foram se aperfeiçoando tanto que com muita sutileza se misturaram aos conceitos basilares que temos na vida. Por exemplo, usam o discurso de que todo amor é lindo para justificarem a homossexualidade, a transexualidade, a pedofilia, o incesto, a poligamia e outros. São narrativas muito bem elaboradas e que quase nos convencem de que há algo de certo naquilo, como o slogan "Meu corpo, minhas regras". Sim, cada um de nós deve ser responsável e ter autonomia sobre o seu corpo, mas desde que o nosso direito não agrida de outra pessoa. Nesse caso, o que pretendem mesmo é a legalização do aborto e na sequência, vem as multiformas do suposto amor, a legalização das drogas e outras bandeiras ideológicas. O objetivo final é, no entanto, criar o caos social. Falaremos mais a respeito à frente. O discurso bem elaborado chega a nos passar despercebido, ou seja, chega até nos parecer uma boa proposta, se não estivermos atentos à finalidade dele. E aos poucos estamos alcançando o seguinte resultado: incapacitando intelectualmente o nosso povo e principalmente os nossos filhos. As propostas ideológicas impedem que nossos filhos se desenvolvam integralmente, com autonomia e senso crítico, porque estão com a cabeça ocupada pensando se são homens, mulheres, plantas ou algum bicho, porque estão sendo levados a pensar que o feto é apenas um bolo de carne, que as drogas, em uma pequena dosagem, não faz mal, apenas libertam a imaginação. Essas ideias que saem do arsenal ideológico impedem que nossos adolescentes e jovens se desenvolvam, sejam estimulados em sua curiosidade e consigam identificar e potencializar seus talentos. Essas ideias não os deixam perceber quais são os pontos nos quais precisam se dedicar para que se tornem adultos amadurecidos emocionalmente e esforçados com habilidades e competências desenvolvidas para construírem um bom futuro para si. Tudo o que desejamos diante do gênio da lâmpada dos nossos filhos tem condições de realizar, desde que sejam bem direcionados e se esforcem para isso. Assim diz o provérbio sagrado: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Provérbios 22:6. O que as pessoas que querem permanecer eternamente no poder mais desejam é garantir que as próximas gerações continuem votando sempre nelas. E para isso, segue uma metodologia. Podemos ver o que acontece em vários países onde esse sistema vigora. Presidentes eleitos, pela primeira vez ou não, se organizam de modo a adestrar a população por meio do medo ou por incentivarem a acreditar nas propostas mentirosas de melhorias, para que continuem votando neles a fim de que só saiam da cadeira quando morrerem. As suas estratégias são muitas, mas uma das principais é idiotizar as crianças, adolescentes e jovens, para que se torne uma massa de fácil convencimento e manipulação. Seu projeto de poder utiliza pessoas de boa fé para alcançar seus objetivos, e para isso essas pessoas estão dispostas a tudo. Vamos parar por aqui. É muita informação. E às vezes a gente não aguenta tanta coisa. Sabe o que eu estou pensando aqui? Quando ele fala assim, idiotizando crianças e jovens. Sabe qual é a ideia que passa pela cabeça? Né? Que a gente vai levando à conclusão. Já viram um vídeo onde a molecada está reunida, cada um dizendo que é um tipo de um bicho? Vocês já viram esse vídeo? Eu vi. E só Deus. Eu gostaria de nunca ter visto aquilo. Aí vão falar para mim assim, mas
Meu corpo, minhas regras. Não tá fazendo mal nenhum para você, Patrícia. Por que você está preocupada com isso? Deixa eles se encontrarem. Deixa eles falarem que são uma lhama, que eles são uma baleia, que eles são um gato. Problema deles. Você não tem nada a ver com isso. Aparentemente, eu não tenho nada a ver com isso. Eles podem se encontrar e falar que eles são o que for. Realmente, eu não tenho nada a ver com isso. Aparentemente. Mas no fundo, eu tenho. Não é filho meu, não é aluno meu, graças a Deus. Mas podem se tornar médicos, podem se tornar engenheiros. E vai ser esse pessoal que acredita que é uma lhama que eu vou procurar para poder resolver um problema de poliomielite. Então, assim, quando o problema do outro fosse só dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando o problema do outro vai atingir a mim ou alguém da minha família, o problema é nosso. Quanto mais besta essas crianças ficam, esses adolescentes ficam com coisas que não levam para lugar nenhum, eu fico brava, gente. Acabei de bater na mesa aqui, tá frio, não... mas tudo bem. Quanto mais bestializados eles ficam, mais nós estamos na água de salsicha, como diria um sargento que eu conheci há muitos anos atrás. Ele falava que toda vez que a gente tá numa enrascada é água de salsicha, porque ela ferve, né? A salsicha fica lá estourando dentro d'água. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós estamos em água de salsicha. Porque essa molecada, achando que ora eles são homem, ora eles são mulher, que eles podem sair com o que eles quiserem, que eles fazem parte do alfabeto inteiro lá, né? LGBT, A, B, C, até X, Z, que eles podem fazer o que eles bem entenderem com a droga, porque afinal de contas é só uma maconhinha, ou então é só um craquezinho, e que daqui a pouco tudo isso passa, que é só uma modinha, que não precisa se preocupar com aquele narguilé, que aquilo ali é igual ao cigarro, que não faz mal nenhum para ninguém. Se o cigarro não fizesse mal, o Ministério de muito tempo atrás, né, o Ministério da Saúde não teria tirado a propaganda do cigarro da televisão. Né? Hoje nós não temos mais, eu acho, né? Não tenho mais televisão em casa, eu tenho, mas não assisto mais canal aberto. Acredito que não tem mais propaganda de cigarro. Antigamente tinha, né? Aqueles Hollywood, Marlboro, né? Era aquelas propagandas bonitas de meio ambiente, que não combinava nada com a poluição do cigarro. Mas para convencer a pessoa a comprar e usar, e muitas pessoas se convenceram com aquilo. Então, a política era isso, ela não convence da noite para o dia, ela convence com coisas bonitas, te dando liberdade, te dando condições de você ser você mesmo, que você não precisa ser aquilo que seu pai e sua mãe quer, que você não precisa fazer um filho e criar nos moldes do passado, que aquilo ali está ultrapassado, que os moldes agora são outros, liberdade. Pois é, a liberdade vai deixando com que lá fora ensine para o teu filho aquilo que você não quer ensinar, princípio e valor. E se ele não tiver princípio e valor, ele vai ser bestializado. E ele bestializado, ele não é um problema só para a família. Já é um grande problema, mas não vai ser só para a família. Ele vai ser um problema para a comunidade, para a sociedade, para o país e, quiçá, para o mundo. Então, nós temos aqui algo muito importante a se pensar. Qual é o tipo de educação que eu estou dando para o meu filho? Qual é o tipo de diretriz que eu estou dando para o meu filho? E quem está falando com vocês não é uma pessoa que está pensando no partido A, B ou C. Quem está falando com vocês é uma professora que ficou 32 anos numa sala de aula, vendo a decadência da educação e vendo os pais cada vez mais omissos, a escola cada vez mais omissa e as crianças a Deus dará. Então, nesse tempo todo que eu fiquei ali numa sala de aula, eu adquiri uma doença chamada poliomielite, porque ela estoura no corpo da gente num pico de estresse. E adivinha se eu não tinha estresse? Já que nada daquilo que eu estava vendo eu concordava. E eu não sou a rainha do saber, não. Eu não tenho essa pretensão de ser uma pessoa que sabe tudo. Mas eu tive lá na sala de aula o comprometimento com os meus alunos. E esse comprometimento nem sempre eu via dos outros professores do sistema e muito menos de alguns pais. Então, gente, vejam bem. Se a gente não começar a cuidar do que é nosso dentro de casa, com essa política podre de que o mundo hoje é outro, que o que foi já foi, não acontece mais, não é para acontecer. Então, vamos lá. Que o engenheiro que acha que é um rato, que ele consiga construir uma casa que não caia.